Salve família de estoque! Hoje é um dia histórico para o nosso canal. Estamos aqui com o prefeito, Dr. Nilo Souto. Seja muito bem-vindo. Ok, é um prazer para mim, né? Eu acredito que sempre será um prazer estar falando para o povo de Itonha, para a família, como você falou, de estoque, né? E aí nós vamos falar aqui tudo o que está acontecendo na nossa administração. É um papo bacana, informal, né? Descontraído, né? O estilo é feito de estoque. Exatamente, o estilo e efeito Woodstock. Isso. Hoje vamos falar de política, de processo eleitoral, da vida pessoal também, né? Um pouquinho de polêmica, sempre é bom para temperar aqui a nossa conversa. Vamos falar sobre tudo que vocês querem saber. Está começando mais um Efeito de Estoque Podcast. Sejam muito bem-vindos, né? Queremos agradecer imensamente essa galera que nos segue, né, por todo o Vale de Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Minas Gerais, região metropolitana de Belo Horizonte e a galera que nos segue pelos 4 cantos do Brasil, né? A gente não pode deixar de começar esse nosso bate-papo agradecendo aos nossos parceiros, aquele pessoal que acredita nesse trabalho aqui, está com a gente desde o início, né? Levando o efeito de estoque até a casa de vocês. Então a gente quer agradecer muito aqui o Posto Senhor do Bonfim, né, que está com a gente desde os primeiros episódios. Agradecer a GS Eletrônicos, né, que ajuda a gente a manter essa estrutura aqui do podcast. Grande abraço para vocês. Agradecer a VivaNet, né, que faz a gente chegar até a casa de cada um de vocês. Academia Águia Fitness, né, um grande abraço para nosso amigo aí, Neumário, da Academia Águia Fitness. Agradecer a Adega Cram. Agradecer a Pinus Pallets, né, que nos ajuda também a ter esse efeito mais rústico aí, do efeito de estoque. E agradecer ao nosso novo grande parceiro, né, são 2 na verdade, a Escolinha Águia e a Drogaria Borborema, né, que virou um parceiro de peso aqui do nosso canal e esperamos levar muitas novidades deles para vocês aí, tá bom? Nilo, seja muito bem-vindo ao nosso canal, né? A gente já vem negociando essa entrevista há um tempinho, mas achou conveniente, por ser o mês que vai criar um ano antecedendo, né, as eleições municipais do ano que vem, a gente achou que o momento certo era agora, né? Primeiro eu queria repetir aqui novamente, é um prazer, né, estar falando para a população de Itonha, né, para vocês aí da família Woodstock, né? E o momento é oportuno mesmo, começa a aflorar os ânimos, né, para a eleição do ano que vem, apesar de a gente ter saído de uma, né, o ano passado. Sim. E agora nós vamos falar sobre então tudo o que vocês quiserem que eu fale aqui, né? Isso. Nós vamos bater esse papo assim, bem descontraído, numa boa, né? Isso. Para a família aí do estoque. Exatamente. Para a gente começar essa nossa entrevista, temos que fazer uma pergunta, né? Essa pergunta que não quer calar. Quer ou não, você tem um slogan que é um slogan muito popular, né? Quem não gosta muito, que é de outra visão política, critica, mas fala muito o slogan, né? As pessoas que gostam de você, que te amam, também repetem esse slogan o tempo inteiro. Na internet, todo mundo vê toda hora esse slogan, né? Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte: quem criou o agora é o povo? É o slogan do momento, é o slogan que as pessoas falam o tempo inteiro. Quem criou de verdade o agora e povo, em que situação que aconteceu? Eu acho que a força desse slogan saiu realmente do ditado popular, né? A nossa administração é mais voltada para o social, mais voltada para o povo, e a repetição daquilo que a gente começou a fazer e continuamos fazendo hoje, né? Que é a valorização do povo. Então, eu acho que me lembro mais ou menos quando uma vez estava no gabinete, uma pessoa me pediu uma coisa difícil, né? Acho que era uma cirurgia cara, uma coisa assim, não me lembro muito bem. E que eu falei, não, isso aí tranquilo, vou fazer para vocês e tudo. E eu acho que ela falou assim, agora é o povo mesmo. E aí eu falei, poxa, que slogan bonito esse, né? E vinha, eu acho isso repetindo, eu ouvi alguns murmurismos
entre o povo, né, que agora é o povo. Então surgiu assim, naturalmente. Foi espontâneo então, foi de ouvir as próprias pessoas falando. Exatamente, de ouvir as próprias pessoas falando, né, e acho que a identidade do gestor com o povo, né, fez com que surgisse isso das próprias palavras, como se diz, da boca do povo. Né? Sim, sim. Então está explicado, né, para essa galera que pediu para a gente perguntar aí de onde vem essa frase, que talvez seja uma das frases mais faladas da cidade, vem daí, né, da espontaneidade do próprio povo. Queremos agradecer também, né, agora é o momento oportuno, agradecer nosso parceiro também, a Padaria Frisa, né, que quis entregar aqui essas guloseimas pra gente, as bebidas aqui, né, então agradecer a galera da Padaria Frisa ali, que sempre, né, dá suporte aqui ao podcast para a gente fazer aqueles mimos para os nossos convidados, né, então grande abraço aí para vocês. Nilo, talvez uma coisa que as pessoas discutem muito, né, em relação à política e aos agentes ali, os participantes do plano político, é porque as pessoas entram na política, né? Eu acho que é uma pergunta recorrente. Muita gente não entende porque as pessoas querem entrar na política para ter, às vezes, desavenças, ter conflito, né? Ter mais problemas para resolver do que coisas positivas, né? Imagino que o gestor que senta naquela cadeira lá na prefeitura é problema chegando o tempo inteiro, né? Para ser resolvido, pessoas às vezes reclamando do que está acontecendo. E é mais difícil entender quando pessoas com a vida consolidada, né? Uma vida, assim, tranquila, já no ritmo que ela tem independência e pode fazer o que ela quiser, pode estar onde ela quiser, quer se tornar administrador público, né? E assim, a gente sabe que para o legislativo, como é uma casa coletiva, é muito mais, na teoria, mais fácil, né? O peso das suas decisões é menor, porque é dividido, né? Se a gente for pensar, uma pessoa só não representa toda uma cidade, todo um país. E para o administrador público, ele sabe que ele tem que carregar um fardo grande. No seu caso específico, com essa vida consolidada financeiramente, né? Você é um grande empresário aqui da região, um cara que tem uma consolidação familiar, política, né? Um cara antigamente já muito experiente na política. O que é que te levou com a vida tão consolidada a querer encarar esse desafio de ser um administrador público aqui da cidade? Eu olho isso o seguinte, como grande parte disso é a vocação que a gente já tem para isso, né, aquele espírito que a gente tem de liderança, principalmente. Né? Eu me lembro que eu estudava aqui em Jequitinhonha, devia ter uns 14, 15 anos, e surgiu a criação do Grêmio Estudantil. Naquela época tinha um promotor de justiça que era professor nosso, um juiz de direito chamado Dr. Júlio, promotor, doutora Assunção, tinha Dr. Valdívio também, né, na época que a gente estudava aqui em Colégio São Miguel, e o promotor, eu me lembro até hoje, que ele falou, olha, um presidente excelente para o Grêmio que a gente tinha seria o Nilo. Então a gente já tem essa maneira de ser, né, de liderança, digamos assim. Né? E aí eu sempre gostei muito de política, mas preocupei primeiro em consolidar a minha vida, né, profissional, cultural, financeira, para depois poder entrar de vez com a política. É mais ou menos assim, né? Acho que vem as outras perguntas por aí na frente. Isso. Vai falar Mas e hoje? Por que aí... ser prefeito hoje com essa vida já consolidada? Exatamente. Foi porque eu sempre tive esse sonho, né, de ser prefeito de Jequitinhonha, para deixar para as gerações futuras, tanto de Jequitinhonha como para os meus filhos, netos, bisnetos, sei lá, um legado, né? Voltado principalmente para o povo, né? Que eu pudesse contribuir com a nossa cidade, principalmente nessa área aí de empreendedorismo, né? Mobilidade urbana, né? Socialização, né? Então, trabalho muito nessa área aí. Então, era o meu sonho, e a gente tem um ditado que fala, quando a gente realiza mais ou menos financeiramente, profissionalmente, né? A gente tem esse desejo de dar parte da vida da gente, né, a dedicar para o povo, né, para a cidade, principalmente a cidade que eu nasci, que eu cresci e que eu fui para fora para me tornar uma pessoa feliz e quis voltar para a minha cidade, exatamente para prestar esse serviço. E, sobretudo, agradecer a Deus, né, por tudo que Ele me deu e me tornou uma pessoa feliz, e passar essa experiência minha, esse jargão, né, também para as pessoas, né, trabalhando principalmente para
uma qualidade de vida melhor das pessoas e para a nossa cidade como um todo. Sim. Talvez esse seja o conceito de ser cidadão, né? Exatamente, é o conceito de cidadão. E uma das maneiras que a gente tem de contribuir, né, é a política, não tem jeito. Nós dependemos tudo que a gente faz na vida, ou seja, da nossa cidade, da nossa família em si, do nosso estado, do nosso país, é a política. Sim. Então não adianta a pessoa falar, a política, eu não gosto de política, eu detesto a política, mas todos nós vivemos, né, devido a existir a política, né? Sim. A política, todos nós sabemos, saiu de uma palavra que chama polis. O que é polis no grego? Polis é política, é povo, é amar o povo, fazer tudo para o povo, né? E naquela época, inclusive, tinha os homens do povo na Grécia Antiga, né? Tinha um polis, que era o homem do povo, era o político. Isso. Ele reunia multidões numa praça para discutir os problemas cruciais, né, das pessoas, o que as pessoas precisavam nos momentos de aflições, nos momentos de alegria. Então, a política faz parte da vida de todos nós. Sim. O professor de filosofia aqui referendo essas palavras em relação à filosofia grega. Filosofia grega, pois é. Você entende bem disso aí, sim, né? Sim. Eu falei tudo, certo? Está corretíssimo, corretíssimo. Vou até pegar uma empadinha aqui da padaria Frisa agora, tá bom, pelo seguinte. Eu já comi a empadinha, então agora eu vou pegar aqui a torta veio de onde? Da padaria Frisa, nossos parceiros aí. Frisa. Vou até pegar a empadinha aqui pelo seguinte. Lá da Feira de Sal somos clientes também deles. Vou pegar aqui pelo seguinte. Como você é um cara que assiste nosso podcast, você já sabe que nossas entrevistas têm um ritmo, né, normalmente definido. As primeiras perguntas são aquelas para motivar o convidado, para deixar ele à vontade aqui no que a gente está fazendo, né? Para deixar ele de bem com aquela câmera da verdade ali. A partir de agora, a gente tem aquelas perguntinhas que o povo quer saber, né? Claro, que o povo está aqui nos assistindo justamente para isso. E é claro que, como gestor público, tem uma série de questões que a galera da cidade quer discutir, quer participar, né? Vão estar deixando aqui nos comentários aqui a opinião deles em relação às respostas e tudo mais. E uma questão de que muita gente quer saber, né, de maneira interna dentro da prefeitura, é como é o relacionamento do prefeito com os demais órgãos que compõem a administração pública, que é um desafio sempre de qualquer gestor público. É muita gente diferente, com ideias diferentes, com convicções políticas diferentes também, né, que você tem que reunir ali na mesma cidade. E aí a galera quer saber como é que é a relação do prefeito com os funcionários da prefeitura, com os demais órgãos, sindicatos, né, os sindicatos que compõem aqui as categorias da cidade, funcionários. Como é que é o relacionamento do prefeito hoje com essas pessoas? Olha, eu vim de uma família humilde, né? Meus pais eram funcionários públicos, né? Minha mãe aqui de São Pedro de Itinhonha, meus avós lá de lá também, e meu pai também ali do Rio Preto, Diamantina, duas pessoas simples, que criou a gente na simplicidade, né? Com humildade, com tolerância. Então, isso eu acho que, associando a isso, a experiência de vida minha, né? De Belo Horizonte, de capital, daqui de Jequitinhonha, né? No esforço tremendo para chegar ao que eu fiz hoje. Então, a gente com isso pegou experiência, sabedoria, né? Maturidade, né? Então, e principalmente, como você falou, eu nasci dentro da repartição pública, meus pais trabalhavam no Correio. Quando eu fui para Belo Horizonte, eu também trabalhei em órgão público, né? Depois fui na Universidade Federal, fui veterinário médico do Jardim Zoológico de Belo Horizonte, também convidado como professor da faculdade. Então, isso me deu uma bagagem. E depois, quando eu cheguei aqui em Jequitinhonha, eu falei, sou autônomo, sou um profissional autônomo, desempregado, porque eu pedi licença sem remuneração da Universidade Federal, licença também sem remuneração do Jardim Zoológico, era concursado, né, efetivo. E aí comecei na iniciativa privada, quando eu cheguei aqui solteiro, há 30 anos atrás, né? Então isso me deu uma bagagem muito grande de conhecimento. Eu sempre gostei de ler muito, né, de estudar. Eu acho que isso tudo contribuiu para me ter uma relação boa com todas as instituições que compõem o organograma da prefeitura aqui. Ou seja, a Secretaria de Saúde, tinha experiência já, né, com saúde pública, com saúde humana. Você vê lá a ação social, né, também uma experiência nessa parte.
de social também. E também na agricultura, né? Eu sou veterinário, médico veterinário, é da sua área, né? Então é da minha área, né? Tudo que eu ganhei na vida foi com a medicina veterinária, fui trabalhando aqui nas fazendas, dando assistência em fazendas da região inteira. Também teve minha esposa, né, com que eu casei também, que é enfermeira, concursada também, efetiva do Estado, trabalhou praticamente em todos os postos de saúde aqui, de Jequitinhonha. Então a minha relação, ela é muito boa. Aquilo que eu não tenho conhecimento, eu procuro ter conhecimento, e a administração nossa é muito participativa. Eu não faço nada sozinho. Tudo é na base do diálogo, da participação. Cada um dá a sua opinião, eu procuro saber de um, de outro. Às vezes telefono para o colega meu prefeito das cidades vizinhas, né? Dos secretários, também informo, né? Para a gente tentar errar menos. Então, eu tenho uma maneira de ser muito tranquila, sou muito calmo, né? Nunca briguei com ninguém, não respondo mal a ninguém, né? Então, eu acho que isso contribui muito para a gente ter uma boa relação com os funcionários da prefeitura, em especial os nossos secretariados, aqueles que ocupam cargos de chefia, né? Sim. Então, eu acho que isso a gente que procura fazer uma gestão, né, com humildade, com tolerância e muita sabedoria. Sim. A gente acaba adquirindo confiança do próprio secretariado, daqueles que também ocupam o cargo de chefia, enfim, de todos os funcionários. Sim. Eu recebo lá no meu gabinete os funcionários, desde o mais simples até aquele no cargo mais alto, com a mesma educação, com a mesma maneira, com o mesmo respeito, com o mesmo carinho. Sim. A gente pergunta isso porque assim, a gente sabe que lidar com principalmente sindicatos, essa galera que, né, normalmente faz as reivindicações, normalmente é meio complicado, né? Em qualquer lugar que tem um sindicato, o pessoal às vezes tira o pé. Eu fui um sindicalista, eu sou um sindicalista, né? Eu fui presidente do sindicato dos médicos veterinários, né? Muitos anos em Belo Horizonte, presidente da Sociedade Mineira de Medicina Veterinária. Então, eu já estou acostumado com essas cobranças e eu falo que o maior defensor dos funcionários públicos sou eu sou um funcionário público. Então, tem que defender também a classe, embora com todas as limitações que o prefeito tem, né? Ele, às vezes, não pode fazer aquilo que ele deseja e aquilo que ele deseja, muitas vezes não faz no tempo que ele quer, no momento que ele quer. Sim. É tudo muito burocrático. Sim. Aproveitando então, já que você falou que o relacionamento é muito bom, eu me lembrei que agora de uma situação que aconteceu há algumas semanas que eu acho que é um momento ideal para você dar a sua versão, explicar. Tem a ver com funcionalismo público, então está justamente do que a gente está falando aqui. Houve algumas semanas atrás, né? Isso no Brasil inteiro, aconteceu no Brasil inteiro, mas especificamente em Jequitinhonha, houve uma discussão na cidade muito grande sobre a questão da votação do piso da enfermagem. Né? Você falou sobre funcionalismo público, eu me lembrei que agora. E muita gente, inclusive, queria que a gente fizesse um episódio sobre isso. Porque a galera, não, vamos fazer um episódio para discutir o piso da enfermagem, não é necessário e tudo mais. Né? Para os que estão assistindo e sabem mais ou menos o que aconteceu, houve uma votação na Câmara de Vereadores e nessa votação tinha havido uma derrota mínima ali por 6-5 em relação ao aumento do piso da enfermagem, né? A reprogramação ali para o salário em relação ao piso nacional. Houve essa derrota na Câmara dos Vereadores, então foi 6-5 para não se colocar o piso da enfermagem. E houve um burburinho, colocaram as fotos dos vereadores e tudo mais, a cidade, né, as redes sociais da cidade nessa semana falou só disso e tal. E eu acho que seria legal, já quem está falando de funcionários públicos aqui, para a gente encerrar essa parte, falar um pouquinho qual a sua versão disso aí. Né? Até onde você discutiu com os vereadores, interviu, qual o seu posicionamento sobre isso e tal, porque eu acho que é legal a galera ouvir também. Primeiro, eu queria dizer o seguinte, não houve votação nenhuma contra o piso, né? Não houve, ao contrário, todos os vereadores votaram a favor do piso, autorizando o prefeito a pagar o piso. O que aconteceu foi o seguinte, o governo federal trouxe para ele a responsabilidade de assumir o pagamento dos profissionais da área de enfermagem, né? Que eram os enfermeiros, os técnicos de enfermagem,
e os técnicos e também até com o parteiro, né? Então, eles aprovaram isso de uma maneira muito confusa, né? Então, vieram muitas normas, né? Então, o seguinte, o que nós fizemos foi apenas passar para a Câmara, o que nós recebemos do governo federal. Eles mandaram pedir o contra-cheque dos funcionários, né? Foi enviado o contra-cheque e eles mandaram a relação de quanto cada um tinha que receber. Então, o que aconteceu? A única cidade que um vereador colocou uma emenda lá para que o piso fosse pago e os quinquênios, algumas gratificações, algumas penduricados, digamos, não sei especificar aqui quais, foram em cima do salário do piso. Então, lá em cima, eles não autorizaram isso. O que aconteceu foi isso. Aí os vereadores, se eles votam a favor daquela emenda, estariam votando irregularmente, porque estavam votando uma normativa contra o governo federal. E o que prevalece são as normativas, as leis do governo federal, prevalece sobre, né, as estaduais e as municipais. E as municipais aqui têm que obedecer o que vier lá de cima. E agora, nessa última viagem que eu fiz para Brasília, é notório que o Ministério da Saúde está querendo, eles próprios, pagar diretamente para os profissionais da área de enfermagem. Então, eu acho que os vereadores cumpriram a sua parte, eles foram ótimos, saíram das suas casas, foram para uma reunião extraordinária, foi uma das cidades, que é óbvio que teve outras, né, que honrou com o pagamento desses profissionais o mais rápido possível. Nós agimos de maneira imediata, então não teve problema nenhum, não teve impasse, né? Eu apenas teve esse burburinho dos técnicos, eu acho que é em função também das próprias detalhes, dúvidas, né? Das dúvidas, e até hoje tem dúvidas sobre isso. Né? Não foi igual, por exemplo, o piso do professor. Né? O piso do professor já veio certinho, não teve erro, né? Era X e nós passamos X com eles. Mas o da enfermagem ainda é muito confuso e ainda está sendo aperfeiçoado. Né? Eu acredito que o governo que quer assumir mesmo. Às vezes a gente chega a acreditar que nem é piso, né? Dá a impressão que é uma gratificação que estão dando para eles aqui. Isso. Então, não houve impasse nenhum, os vereadores cumpriram o seu papel, como em todas as cidades, né, do país. E ainda teve o seguinte, teve cidades no Brasil que os vereadores não aprovaram a autorização do piso e o prefeito devolveu para o Ministério da Saúde. Aí está uma confusão, não sei qual que é o desdobramento disso. E aqui nós não tivemos isso, graças a Deus, a votação foi perfeita, né? Todos eles votaram unanimamente, por unanimidade, para que o prefeito pudesse pagar os enfermeiros, e todos eles receberam, bacana, não vejo problema nenhum. As dúvidas, depois eles tiraram com o jurídico nosso. A nossa gestão é transparente, né? E o que eu falei, não tem que esconder nada. E as dúvidas eles tinham, os nossos jurídicos nós tínhamos também. Não houve, ninguém manda em ninguém. Quando eles falam lá que os vereadores uniram com o prefeito. Sim, houve interferência do executivo, né? Não houve isso. Eles votaram dentro da realidade, dentro das normativas do governo federal. Essa é a verdade. E aqueles que votaram contra essas normativas é que votaram por problema político, né? Que normalmente os vereadores da oposição podem saber disso, né? Então, eles, para fazer uma média política ali, votou contra o projeto, mas está tudo bem, eles já receberam dinheiro, não sei se vai vir mais, deve ter a continuidade, ou se o governo vai fazer a mesma coisa, mas tomara que faz já e entrega para nós aqui, vem assim, igual veio agora, prontinho, mas já sem dúvidas. Sim. Essa é a verdade. Mas foi bom que deu para esclarecer, né? Eu acho que é o primeiro momento assim que, de uma maneira mais tranquila, deu para explicar e daí cada um vai tirar suas próprias conclusões. Eu ainda, Rafa, eu vou te falar uma coisa com você aqui. Na minha vida, se alguém falar com você que eu briguei com alguém, não é verdade. Nunca.
Eu nunca fui para uma rede social falar mal de ninguém, porque na minha mente só tem gratidão, só tem amor, você entendeu? A pessoa colocar a foto dos vereadores que votaram a favor do pagamento deles, eu, numa oportunidade, falei isso para eles, criticando, denegrindo a imagem do vereador, uma autoridade do município que trabalha junto com a nossa gestão. Essa beleza que nós estamos fazendo aí está nos olhos de cada um aí. Então, não há necessidade disso, né? Poxa, eu acho que os nossos vereadores, né? Eles são competentes, eles agem de acordo com a consciência deles, né? Eles são orientados para isso, porque também tem uma assessoria jurídica na Câmara. Além da assessoria jurídica na Câmara, eles têm a assessoria particular deles, né? Sim. Então, eu acho que tudo que eles votam lá é a favor, sim, dos municípios. E eu noto que, às vezes, os vereadores da oposição parece que não querem o bem de Jequitinhonha, não querem obedecer às normativas do governo federal. É a minha opinião, mas... Sim, sim. Você está aqui para dar sua opinião. Exatamente. De gestor, né? E as dificuldades que a gente tem, que muitas vezes até na própria Câmara, que não compreende essa boa vontade, esse desejo da gente de estar servindo da melhor maneira possível os cidadãos, os profissionais que trabalham com a gente, né? Sim. É isso aí. Isso. E assim, queria assim, até agradecer, né? A gente não falou sobre isso no início, mas agradecer sua hospitalidade, né? Nos conceder essa exclusiva aqui nesse momento, né? Que você está cansado e tudo mais, teve um dia cheio de trabalho e, né? Para quem não reconhece aqui esse espaço, nós estamos aqui, né? Na casa do prefeito, na casa do Dr. Nilo Souto. Então, assim, agradecer também a hospitalidade em querer nos receber aqui na sua residência, né? E tudo mais, isso vale muito pra gente, né? Poder estar aqui com a gente, recebendo aqui, tá? Para mim, repito, que é um prazer, sabe? Eu fui criado numa casa, que lá em casa eu eram 5 irmãos e minha mãe criou 7. Você imagina o tanto de gente que tinha lá em casa. E todo dia era uma festa. Então, receber vocês aqui, para nós, mais uma vez, é uma honra, né? E aqui... volta e meia, eu já recebi hoje os vereadores aqui em casa, né? Também quando eu cheguei aqui, algumas pessoas já estavam aqui, né? Então é sempre com alegria, né? E com esse jeito nosso, se pode ser de barraqueiro do Vale, né? Isso. Que nossa casa está sempre à disposição para receber as pessoas. Isso, na entrevista com o Paulinho Pedro Azul, ele falou isso, né? Grande abraço aí para Paulinho, que é inscrito no nosso canal, nos assiste sempre. Ele falou isso na entrevista dele. Se você não Vale de Jequitinhonha, você pode estar onde você for no mundo, que as pessoas vão te reconhecer pelo seu jeito, né? De simplicidade, de humildade, de alegria, né? Exatamente. Isso é uma verdade. Mas como você assim, citou oposição, né? Foi bem espontâneo você ter falado oposição. Como é que é o seu relacionamento hoje com a oposição? Tanto a oposição de quem está no poder do legislativo, né? Que é uma oposição ali direta e um embate recorrente, quanto à oposição de ideias políticas da cidade. Como é que é a sua relação com a oposição hoje? Eu vejo a minha relação até boa com a oposição. Graças a Deus aqui em Jequitinhonha não tem aquela oposição ferrenha, né, de um maltratar muito o outro, né? A relação minha com a oposição é boa, né? É óbvio que o ser humano tem muita gente que tudo para ele não tá bom. Por mais que você agrada, por mais que você trabalha, por mais que você faz, não tá bom. Então essas pessoas não tem jeito. Eu quando vejo uma pessoa desse jeito, que tem essa maneira de ser, né? Esse jeito e tudo, eu ponho a mão para cima do graças a Deus não ser daquele jeito e ser essa pessoa passiva, tranquila, porque eu acho que essas pessoas sofrem também, né, por criticar, por às vezes xingar, por não aceitar o que é bom às vezes, né? Então, como eu tenho esse respeito à maneira de ser das pessoas, eu me lido muito bem com a oposição. E os vereadores são pessoas igual nós, nasceram aqui, são nossos amigos, as famílias também são amigas, não tem por onde a gente não ter uma boa relação, não. Sim, sim. Já que a gente falou sobre relações humanas, também tem um assunto que volta e meia fica recorrente aqui na cidade. Você é um prefeito do século XXI, num momento, né, talvez esse seja o primeiro mandato de todos os prefeitos aí, governadores, em que houve realmente um boom nas redes sociais, né? Hoje todo mundo utiliza Instagram, tem criança de 7 anos que já tem Instagram, tem Facebook, tem os seus canais e tudo mais.
Então, hoje todo mundo está muito exposto nas redes sociais, né? E você talvez, como eu falei, foi o primeiro prefeito que entrou de cabeça nas redes sociais para mostrar o trabalho, né? Tudo que é feito em relação a obras públicas e tal, e a vida pessoal, inclusive, né? A gente vê de vez em quando, você num momento aqui de maior intimidade aqui na cozinha, tomando café da manhã, né? Sim. Ou numa viagem na estrada e tal. E todo mundo que é homem público, que tem visibilidade, né? Eu, inclusive, de vez em quando a gente passa por isso também, quando faz uns vídeos por aí, a gente passa por isso também. Sempre acontece esses memes, né? O que a gente chama hoje de memes, aqueles videozinhos que são recortados e coloca ali e tal. Como é que é para você hoje ter essa exposição nas redes sociais, né? Ter sua vida ali tão devassada o tempo inteiro, todo mundo saber o que está acontecendo com você, onde você está, né? Às vezes o cara quer te procurar, ele vai lá no Instagram e sabe onde é que você está e corre atrás ali, né? Para encontrar um momento de maior descontração numa festa, tal. Como é que é para você lidar com as redes sociais hoje, né? Às vezes você está num momento de maior alegria ali, está no carnaval, por exemplo, alguém grava um vídeo, aí viraliza e todo mundo quer ver e comentar, né? Nossa vida começa a ser comentada por outras pessoas. É como se a gente estivesse na televisão, né? Como é que é para você lidar com as redes sociais, com esses memes, com tudo que acontece na internet? Olha, para mim, eu sempre tive uma vida muito espontânea, muito liberta, né, em minha vida. E procurei viver uma vida natural, né, espontânea, né? Não cometer muitos erros graves, né? Porque erros comuns todos nós temos, né? Então, não estar fazendo nada de errado, criar problema, criar confusão. Nunca fui de criar problema, criar confusão, brigar. Então, expor a minha vida é tranquila, não tem receio nenhum, porque a gente vive naturalmente como todas as pessoas, né? Sim. E também a questão da modernidade. Eu sempre quis acompanhar a modernidade. Sim. E a modernidade, eu acho que de 5 anos para cá, são as redes sociais que surgiram aí. Sim. É uma pena que ela veio sem normas, sem leis, né? E muitas vezes as pessoas abusam, né, das redes sociais, né, para falar o que não deve. Nós temos exemplos dos fake news. Sim, né? Sim. Para, por exemplo... É o que mais tem. Denegrir a minha imagem. E eu fico tranquilo quanto a isso, viu? Quanto denegre a minha imagem, quantas mentiras, quantas inverdades que falam sobre a gente. Às vezes muda até a fisionomia da gente, sim, né? Sim. Um simples momento que está ali, gente descontraída e tudo, eles fotografa, filma a gente, mostra a gente nas redes sociais totalmente diferente. Né? E isso aí já tem até nome, é deepfake. Né? Quando a sua... Pois é, isso é terrível. Mas, no geral, eu convivo muito bem com as redes sociais. Não tem receio nenhum, se a gente sai bonito, se sai feio. É aquele momento que é registrado, né? Sim. E gente também, como homem público, eu acho que o povo, de um modo geral, deve saber, sim, aonde o prefeito anda, o que o prefeito está fazendo, ou seja, de errado ou de certo, né? Nos lugares, também nos momentos que talvez ele passa assim, meio aperreado. Eu acho que isso faz bem ao cidadão, principalmente à autoridade pública, né? Sim. É um dever nosso, né? Estar assim comunicando com as redes sociais, né? Tanto é que uma das coisas que eu faço questão e fiz questão no meu governo foi o portal colocar na prefeitura para funcionar mesmo, de verdade, o portal da transparência da prefeitura. Sim. E abrir a prefeitura para quem quiser saber o que o prefeito está fazendo, como é que estão as contas do prefeito, se ele está fazendo certo, se ele está fazendo errado. Então, tanto é assim na questão pública, na administração, como a minha vida particular. Porque a vida particular de um prefeito, ele mistura com a vida pública. Sim. Né? Sim, sim. Não tem como diferenciar isso. Então, nós temos que ser exemplos para o povo. Né? Sim. Nós temos que ter aquela questão de pessoa séria, né? Enfim, que tem as qualidades que o homem deve ter, né? Obedecer às leis do país, respeitar o cidadão como ele é, respeitar as diversidades, né? Saber lidar com as divergências. Sim. Então esse é o verdadeiro homem público, e isso me parece que a gente já é preparado, né? Isso vem de família, de DNA desde novinho, né? Sim. A gente vem tendo essa criação de família. Sim. Essa é a verdade. Vamos ver então se esse gestor municipal e o homem pessoal
tão bem na fita na internet, a internet não mente, né? Então, exatamente. Vamos ver aí se o gestor e o cara pessoal estão batendo e estão bem na fita. Solta aí, diretor. Aí, então, dá pra gente ver, eu pego a galera de casa, vou deixar nos comentários aí, se tá tudo em dia, né? Se a imagem do gestor e do homem público tá em dia com a vida pessoal, né? Isso é muito bom, tá de prova aí, né? Os vídeos mostram, né? E de uma maneira bem transparente, muito bem esclarecido, isso é muito bom. Isso. Ó, falando de festa, falando de meme, de rede social, mas agora tem outro questionamento aqui, que é um questionamento que vem já de alguns mandatos, né? Nós temos uma galera aqui da cidade que sempre questiona isso, e a galera de um lugar específico, né, que é um distrito, que sempre discute isso também e quer respostas e tal, e talvez assim, nos vídeos tal, mais formais, mais objetivos, não seja um momento como agora de você dar a sua versão e falar para aquela galera que está ali te vendo na Câmara da Verdade. Assim, já muitos mandatos, não é de agora, óbvio, né? Com certeza não é. Há muitos mandatos, as pessoas discutem a questão do Distrito de São Pedro, né? Sim. Tanto a questão de uma possível ponte para o lugar que seria necessário e tal. Muita gente acha que é uma utopia, que é algo impossível de acontecer. Alguns esperam, são esperançosos até hoje, né? E a questão da balsa, né? A balsa de São Pedro, que é um meio principal de mobilidade de várias comunidades de São Pedro, Caju, né? Estiva, aquele pessoal lá para frente, Taquaril, e é sempre um ponto de conflito, de questionamento, né? Ela tem alguns probleminhas, mas vou repetir, não é de agora, né? Já de muito tempo para cá. E essas populações daquela região sempre questionam e esperam, né? Sim. Qual a sua versão? O que você pode falar para essa galera da cidade aqui, ou a galera que, né, de fora também, que sempre convive ali naqueles espaços, com relação a esse sonho da ponte para São Pedro e o que pode ser resolvido com efetividade para os problemas que aquela balsa, que é a mobilidade da galera lá, que eles enfrentam sempre? Olha, eu vou dizer para você a verdade. Eu cresci, aliás, nós lá em casa, crescemos, minha mãe falando que o problema maior de São Pedro é a travessia. Ela falava assim, Lilo, é o sofrimento. Mesmo naquela época que não tinha balsa, era só canoa, quer dizer, não faltava. Escalé, né? Escalé. A hora que elas chegavam, o escalé estava ali. Né? Eu mesmo, quando às vezes, quase todas as férias minhas, ela mandava a gente para São Pedro, né? Para a casa lá dos meus tios, da tia Lola, e ela falava que, mesmo estando tudo bem funcionando, quando você chegava ali, às vezes chovia, ou às vezes o sol quente, e ainda tinha que esperar o escalé, principalmente quando estava do lado de lá, e o próprio tempo que você gasta na travessia, aquilo ali não deixava de ser um incômodo. Um transtorno, né? Um transtorno. Então, eu até quando eu prometi para o povo de São Pedro, na campanha nossa, que a gente ia ver se pelo menos colocava 2 balsas ali. Mas nós esbarramos 2 dificuldades, porque o primeiro ano que nós assumimos foi pandemia.
Sim. O segundo ano, que foi o ano passado, eleição, e a gente estava procurando uma balsa, mais de R$1 milhão, uma balsa nova. Alugar uma balsa seria mais ou menos 500 mil por ano. Mas... compensa mais comprar, não quer lugar, né? Exatamente. Mas e aí, o dinheiro? É. Olha, o que eu te falei, pandemia não tinha um dinheiro. O ano passado, a eleição não estava liberando dinheiro. Sim. E agora que começou a chegar o dinheiro. Bom, e eu já cheguei à conclusão de que em São Pedro, para resolver de vez a situação, é a ponte. É a ponte, porque eu estou notando, as pessoas notam que o rio está cada dia abaixando o nível dele de água. Quando aquela hidroelétrica lá do Irapé solta água, quando vem a água, vem a areia. Sim. Então ela está aterrando o rio, formando mantos de areia. E a balsa, ela ao atravessar, ela suga às vezes a areia. Aí a areia entra nas engrenagens da balsa e dá problema de caixa de marcha, dá problema no acelerador. Fora o perigo que pode causar, né? Para quem frequenta ali a balsa. Foi sábado mesmo que nós estávamos atravessando para ir para o Taquaril. Primeiro teve uma cavalgada de São Pedro. Sim. Ela estava quase que encalhando de tão baixo que estava. Eu falei, gente, vai quebrar. À noite, possivelmente, essa balsa já não vai estar. Então, só Deus sabe o que o trabalho nosso, da nossa gestão, para manter aquela balsa funcionando. Mas eu ainda estou lutando e sonho que nós, para amenizar o problema, a gente vai, se Deus quiser, conseguir mais uma balsa, nem que seja alugada, né, e mais um transportador da balsa. Agora, a questão da ponte ela é crucial. Eu também tenho lutado incansavelmente com todos os deputados que nos apoiam. Eu vou atrás do Reginaldo Lopes, do Leonardo Monteiro, do Dr. Jean, do nosso amigo, e foi muito bem votado aqui, o deputado Zé Silva, Sim, sim. o deputado federal Mário Erige, o nosso deputado estadual fantástico, que é o Gustavo Santana, foi que arrumou dinheiro, porque quando nós assumimos a prefeitura, a balsa estava sucata, a Marinha já estava até interditando a balsa, nós gastamos 250 mil que o Gustavo Santana arrumou para nós, e fora isso, você vê, eu já dei uma entrevista dentro do Senado Federal, de dentro, eu dei uma fora e depois lá dentro saiu nos anais da Câmara, eu explicando a necessidade da balsa de São Pedro. Então ali tem que ser sim um conjunto de todas essas forças, de todos esses deputados que votaram. Uma comissão, né? Uma comissão. Comissão de emergência. Porque a ponte, e eu acho que quem tem condições de conseguir essa ponte para nós é o presidente do Senado, o doutor Rodrigo Pacheco. Ele garantiu para nós que já vai arrumar o projeto. Só o projeto da ponte de São Pedro fica em R$1 milhão. R$1 milhão, só o projeto. Aí, nessa última vez que eu fui, em Brasília, ele falou dele. 1 milhão, eu vou conseguir para vocês 1 milhão para a gente fazer o projeto. Depois do projeto, nós vamos correr atrás. Inclusive, teve um dia que a gente estava na casa dele, ele nos chamou para ir lá, que ele é amigo nosso, sim. Nós votamos dele aqui para deputado federal, e ele quer ser grato a essa votação que ele teve aqui. Ele falou, olha, ele telefonou, chegou a telefonar para o Ministério da Infraestrutura, o valor da ponte de São Pedro é mais ou menos 50 milhões. Ele falou, gente... 50 milhões? 50 milhões. É dinheiro. Né? Eu não sei se é verdade isso, né? Vamos ver o projeto. Sim. Depois do projeto, nós vamos ver qual o valor, mais ou menos, que é a ponte de São Pedro. Mas eu tenho esperança, sabe? Eu tenho conseguido muita coisa na minha vida. O próprio projeto de plantar 150 hectares de banana aqui, gerando mais de 150 empregos de carteira assinada, olha o pepino como é que está aí, foi um sonho nosso, né? E eu acredito muito assim, quando o sonho é de uma pessoa, ela é mais difícil realizar, mas quando é de muita gente, igual agora, de São Pedro, entra tudo na região. E o que justifica muito a ponte de São Pedro é o próprio distrito em si, a beleza do distrito, seu povo, né? E as terras ricas, né? Que tem ali, né? Terras boas, férteis, um rio caudaloso, né? Do lado. Então eu acho que vamos continuar lutando, que nós vamos conseguir essa ponte. Sim. Mas da minha parte não falta o desejo e vontade de luta, não. Sim. Eu vou dar uma aqui agora de amigo da onça e vou fazer um questionamento que eu acho que tem algum sentido. E queria ver sua ideia sobre isso. Você falou sobre a ponte, falou sobre a questão da balsa,
Enquanto essas coisas não se resolvem, né? Enquanto a ponte não se resolve, uma outra balsa não se resolve, muita gente questiona o fato se há 2 rebocadores lá das balsas, se esses 2 rebocadores, porque assim, normalmente a maior parte do problema é quando tem o rebocador, né? O que puxa a balsa. O que puxa, é o que dá mais problema das engrenagens, Isso. porque suga a areia. Muita gente não entende, porque se tem 2 rebocadores, por que os 2 não estão disponíveis ao mesmo tempo? Os 2 estão consertados, certinhos, bonitinhos, e quando um quebra, o outro está lá à disposição para substituir, enquanto um não é o conserto de outro. Por que nunca houve, eu não estou falando que seja de agora, é sempre, né? Nunca houve 2 rebocadores lá ao mesmo tempo, né? A gente tem que ser justo. Por que não há possibilidade de haver 2 rebocadores ao mesmo tempo funcionando e quando a deficiência de um se resolve o outro lá? É porque um rebocador, que é O principal. o principal, que transporta a balsa, ele é grande. Ele só flutua quando tem bastante água. E o outro é menor. Então, quando o menor quebra, o outro menor não pode assumir, porque o rio está raso. Ah, tá. Então é até importante porque as pessoas Por saibam isso que disso, né? Nós estamos tentando ou arrendar, porque é compra, nós estamos vendo se conseguimos. Olha para você ver, agora nós conseguimos 1 milhão para quê? Em vez de comprar a balsa, eu vou fazer o projeto. Sim. Né? Então, nós estamos tentando, pelo menos, quem sabe, arrendar uma balsa. E já também, o mais importante é o transportador pequeno, que está no valor de 350 mil, que não é barato também. Exatamente. Isso fora a balsa. Sim. Então nós estamos correndo atrás. Eu acho que nós vamos conseguir. Sim. Tem pouco tempo ainda, como eu te falei, pegamos um ano de pandemia, no outro ano passado de eleição. Agora que nós estamos tendo mais liberdade. Agora que está começando a chegar as verbas. Nós estamos trabalhando muito com recursos próprios. Isso. Não, foi até bom fazer a pergunta, porque aí foi uma forma de esclarecer, né? Eu acho que muita gente não entende essa parte técnica, né? Exatamente. Isso. Já que você citou aqui a questão de ter dado entrevista lá no Senado e tudo mais, eu acho que é muito legal você deixar como experiência para as pessoas que nos assistem, tem dúvida, como é que é pessoalmente para você, como político, como pessoa, a questão de conhecer essa estrutura do poder. Porque assim, existem escalas do poder diferentes, né? Existe o poder aqui dos vereadores, existe o poder do prefeito, que é o cara que administra e determina muita coisa ali na cidade, e existe um poder que está muito acima de você, né? É a cerne ali, o centro, a essência do poder do país. E você teve a oportunidade ao longo desses últimos meses aí, do ano passado para cá, de fazer muitas viagens para Belo Horizonte, para Brasília, né? Você tem ido muito a Brasília, atrás de recursos e tudo mais. Como é que é pessoalmente para você, como político e como pessoa, conhecer essa estrutura do poder? Está no centro do poder ali, né? Quem acompanha suas redes sociais viu que você teve mais de uma vez na casa do presidente do Senado, né? Dr. Rodrigo, na residência oficial dele ali, com ele, discutindo as questões. Já teve algumas vezes no Senado, na Câmara, tal, né? Federal. Como é que é para você pessoalmente estar ali dentro, conhecer essa estrutura do poder que muita gente sonha e nunca vai ter oportunidade da vida de fazer isso? Olha, voltando um pouco para a ponte aqui. Sim, pode falar. O governador Zema veio aqui, lá do mercado. Todo mundo assistiu e nós fizemos para ele um único pedido. Olha, governador, está aqui o pedido para a construção da ponte no distrito de São Pedro. Eu fiz esse pedido para ele, um ofício, né? Ele está analisando, né? Para ver se ele ajuda. Então, voltando ao seu questionário, a sua pergunta aí, o seguinte. Eu já conhecia mais ou menos essa estrutura de poder, porque eu fui presidente, né, da Sociedade Mineira de Medicina Veterinária, e fui diretor, né, técnico do Jardim Zoológico de Belo Horizonte, e a gente tinha muito contato já era muito amigo desses deputados, do próprio governador Hélio Garcia, quando foi prefeito de Belo Horizonte, e sempre, às vezes, eu ia em Brasília. Era amigo do secretário de Estado, né, porque a gente assumiu a liderança na classe médica veterinária, mas nunca foi tão eminente, nunca foi tão próxima como agora eu como prefeito, né? Então eu acho assim fantástico, né, a estrutura do poder, né? E cada vez mais eu conscientizo de que tudo na vida da gente depende de política. E então as estruturas são muito boas, são cheias de histórias, né? A gente chega lá do Senado da República, né? Tem uma biblioteca linda, maravilhosa, grande, e tem aqueles livros que contam a história do Brasil desde a época, né, que ele foi descoberto,
lá na Câmara dos Deputados, né? A gente participa das discussões dos deputados, né? Então, já falamos de viagem, já falamos de experiências positivas, né? A gente vai mesclando entre as coisas positivas e as coisas que têm que ser explicadas, né? Uma das funções do prefeito é explicar um pouquinho também. A gente está perto de acabar, né? Já estamos começando a entrar nos finalmente aqui, mas tem 2 ou 3 questões aqui que são de interesse público importantíssimo. E agora chegou a hora, com mais calma, mais tranquilidade aqui, de maneira mais informal, de poder falar para a população que questiona, né? Uma das questões que mais aparece nas redes sociais, que é motivo de discussão, de disse, não disse, né? E isso normalmente não é bom para a administração pública, é a relação do executivo com o Hospital São Miguel, né? Sempre as pessoas questionam o que acontece de verdade, de mentira, o que existe e não existe nessa relação. Então, chegou o momento de você encarar ali a Câmara da Verdade e dar a sua versão, né, de como é que está esse relacionamento, já que a gente falou muito de relacionamento aqui hoje. Como é que funciona esse relacionamento? Sim, eu acho que o relacionamento do prefeito em si, pessoal, né, principalmente, com, aliás, os gestores, né, do hospital, porque o hospital, gente, é uma associação independente. A prefeitura não pode interferir em nada no hospital. É como se fosse uma associação de bairros. A associação de bairros é independente. Então, tudo que vem para a prefeitura repassar para o hospital, nós repassamos. A prefeitura não deve nada ao hospital, né? Os recursos que vêm do SUS, para vocês terem ideia, nós já repassamos para o hospital mais de 10 milhões de reais desde que eu assumi a prefeitura. Então, o que ocorre é que a gestão hospitalar ela é realizada pelo presidente da associação, que hoje, eu não me lembro quem é, né? Porque de vez em quando vai variando, né? Vai variando, né? A cada 2 anos. Então, nós não interferimos em nada, mas a relação é normal. Eu vou para o hospital, ando lá, visito um paciente, outro. Quando alguém precisa de ser transferido, a ambulância da prefeitura tem 15 minutos para parar lá, para levar o paciente onde o hospital, destino, né? onde tem vaga no hospital, seja de Teoflotone, Diamantina ou Valadares. Enfim, não sei, a relação é muito boa, não tem nada assim nós não temos nada a ver com a gestão, com a administração hospitalar. O problema lá é da administração hospitalar, ela é uma administração própria, independente, que nós não podemos interferir, essa é a verdade. Então, alguns questionamentos são feitos por determinadas pessoas na internet com relação a repasse de verbas e tal, isso aí não existe. Nunca existiu, não tem problema. Todas as verbas que chegam para o hospital, que passa pela prefeitura, são encaminhadas para o hospital. E outra coisa, muitas vezes essas verbas vêm e exigem que o hospital nos entregue um plano de trabalho. E às vezes, já aconteceu, às vezes eu liberei essas verbas sem esse plano de trabalho, né? Na confiança de depender da urgência deles receber essa verba. Essa é a verdade. Sim, então todo mundo está assistindo, né? Tá vendo uma versão aqui que é uma versão mais tranquila daquele bate-boca que existe na internet, aquela confusão de pessoas questionando várias coisas, né? Então tá respondido aí para as pessoas que querem saber sobre essa relação. E muitas vezes alguns fatos que ocorrem no hospital, que às vezes é motivo de, agora que eu vi assim, de críticas e tudo, é porque quando a pessoa não é bem recebida no hospital, quando ele acha que tem que ser melhor tratado, vai atrás de quem? Do prefeito. Sim. Aí o prefeito muitas vezes vai com essa pessoa lá no hospital, às vezes interfere, mas no sentido de ajudar essa pessoa. Sim, sim. Não é interferindo lá no hospital. Não tem o controle dos leitos. Não tem o controle dos leitos, nem de entrada nem nada. Se eu chegar lá com essa pessoa, apenas, gente, atende essa pessoa, gente, dá um medicamento, mas eu não tenho. Se chegar lá e falar que eu não quero você, eles podem fazer isso, né? Sim. Nunca fizeram, né? E eu acredito que eles também tratam todos nós com muito respeito, né? Não tem como é que se fala? Dificuldade, né? Dificuldade, um é contra o outro, não. O hospital é uma instituição pública também, né? Tem bons médicos lá, né? Que atendem as pessoas. Eu acho que tem os problemas de gestão deles lá, mas nós não podemos fazer nada. Certo. Então tá dado o recado. A não ser ajudar
as pessoas quando nos procuram, né? Sim, sim. E às vezes sugerir algumas coisas, né, para eles lá melhorarem. É isso aí que a gente tem que fazer. Isso, é procurar. Agora, a nossa obrigação nós cumprimos. Sim. Quando precisa da ambulância para transportar o paciente, a ambulância chega lá. Nós temos 8 ambulâncias, nós adquirimos 6 ambulâncias novas no nosso andar. Exatamente para quando o cidadão precisar de transferência, a ambulância está ali com o motorista, técnico de enfermagem, balão de oxigênio para levar no destino correto. Sim. Né? Ó, estamos perto de acabar, mas 2 perguntas não podem deixar de ser feitas. Nós deixamos elas para o final porque são perguntas de interesse, né? A gente tem que segurar o público ali um pouquinho também, né? O povo tem que acompanhar a nossa entrevista até o final. Então, já que você falou sobre essa gestão e sobre a relação, é claro que você não vai fugir dessa pergunta, né? Essa é a hora de se posicionar. É óbvio que gestões são diferentes, né? As pessoas, os gestores, têm perfis diferentes, personalidades diferentes, têm prioridades diferentes nos seus governos, né? Isso acontece com todo mundo. A gente queria que você tentasse resumir um diferencial que você considera entre a sua gestão atual e gestões do passado. Assim, são diferentes, né? Em alguns motivos, em algumas circunstâncias. Você consegue resumir aí, na sua opinião pessoal, qual a diferença da sua gestão, né, de hoje para gestões que houveram no passado? Olha, o diferencial, eu posso falar para você e explicar tudo em uma palavra. Valorização do ser humano. Valorizar a pessoa, principalmente as pessoas mais humildes, mais simples, que precisa de um acolhimento melhor, precisa de um afago, de uma palavra amiga. E muitas vezes eles não tinham isso nas gestões anteriores. Por exemplo, quando eu assumi, na primeira semana, eu fui no almoxarifado e falei, qual é o ônibus aqui que transporta os pacientes para fazer exames ou cirurgias ou algum tratamento em Belo Horizonte? Quando eu entrei no ônibus, eu sinceramente fiquei emocionado. O ônibus sem banheiro, sem cadeira reclinável e sem ar-condicionado. Eu falei, não vai ter nenhuma viagem mais nesse ônibus. Imediatamente, nós vencemos a burocracia mais demorada da prefeitura e conseguimos alugar um ônibus, né, que tem cadeira reclinável, tem banheiro, Wi-Fi, ar-condicionado. Então hoje você pode ter certeza que eles, desde o primeiro mês do mandato, nosso pessoal viaja para Belo Horizonte no ônibus muito confortável. Outra coisa, dá exemplo aqui de que é o problema da valorização do ser humano, é esse Abrindo Portas, esse programa que nós criamos aqui em Jequitinhonha, que só tem aqui e em outra cidade. Dá oportunidade para aquelas pessoas, principalmente as mulheres, que é o homem e a mulher da casa, que tem filhos, né, de empregar na prefeitura, aquelas pessoas que não tinham referência nenhuma, que nunca imaginava na vida trabalhar em um órgão público. Aí elas trabalham 4 horas, ganham meio salário mínimo, e durante esse período... Como se fosse um estágio, né? É como se fosse um estágio. Umas trabalham na Secretaria de Saúde, outras trabalham na administração, está lá junto com o prefeito, né? Entra na minha sala, outras trabalham na Secretaria da Agricultura, enfim, é distribuído em todos os órgãos da instituição. E durante esse período, elas recebem cursos de qualificação profissional. Já foi dado cursos de confecções, cursos de fazer doces, por exemplo, cabeleireiro, manicure, tratamento de idosos, de crianças, enfim, vários cursos, para que elas, ao deixarem esse trabalho, elas vão ter uma referência e vão sair de lá qualificadas. Então, enfim, e vários outros programas que nós criamos no sentido de valorizar o povo. As próprias clínicas que nós montamos aqui, primeiro montamos uma clínica. Eu, quando percebi que precisava de outra, montei 2 clínicas populares. Hoje nós estamos fazendo mais de 3.000 atendimentos por mês, que eu não sei nem como é que esse pessoal fazia
nas gestões anteriores, porque mais de 3 mil atendimentos. Né? Outra coisa, estudante vai para o Almenara, 3 ônibus por dia saindo daqui, gratuitamente para fazer faculdade de Almenara. E outra coisa, eu vou falando aqui, a gente esquece tanta coisa que a gente tem feito para valorizar o ser humano. Trouxemos a faculdade para cá, 5 cursos superiores, e criamos 100 vagas gratuitas. A pessoa faz ali o curso superior gratuito, principalmente para aqueles que não têm condição de pagar. E agora eu resolvi dobrar. Vão ser 200 vagas que nós vamos oferecer gratuita para 5 cursos superiores, pedagogia, administração pública, administração de empresas e mais 2. E agora nós criamos o curso de enfermagem, que se Deus quiser ainda vai funcionar esse ano, superior de enfermagem, com 60 vagas gratuitas para a população. Então isso é valorizar o ser humano, é acolher melhor o ser humano. Nós estamos fazendo de tudo para não faltar médico nos postos de saúde e orientando a cada dia os nossos funcionários para tratar bem, receber bem e acolher bem as pessoas. Então é realmente fantástico isso, eu acho. E ainda vamos trabalhar para melhorar muito ainda a situação do povo. Você vê a alegria do povo desse Estilo, coitados. Eu não sei como é que o povo desse Estilo não podia vir em Jequitinhonha, não tinha transporte para eles. Muitas vezes nem se eles quisessem, porque para eles virem aqui tem que pagar um táxi de R$200. Nós trazemos ele de lá da Estiva, toda sexta-feira de ônibus. E assim também é o povo do Graúna. Mais de 1000 pessoas aqui do Graúna, toda sexta-feira. Chega um ônibus da Estiva e um ônibus do Graúna. Quer dizer, isso é integrando o pessoal que mora num distrito longe daqui e num assentamento de longe e vem para cá. Isso é bom porque movimenta o comércio, gera renda, gera trabalho e dá oportunidade de integrar